Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Eu sou o Silvio, eu sou professor no curso de Letras Português e no mestrado em Educação na Universidade Federal de Jataí. Eu vim aqui falar com você nesse vídeo rápido sobre os usos linguísticos e a variação linguística. Você sabe do que se tratam essas expressões? Bem, os usos linguísticos têm a ver com as escolhas que você deve fazer para usar a linguagem nas diversas situações interacionais das quais você faz parte. Você deve saber que eu não posso, que eu não devo utilizar o mesmo aspecto linguístico em todas as situações interacionais das quais eu fizer parte. Isso quer dizer que, em alguns momentos sociais, eu preciso usar um determinado tipo de linguagem e em algumas outras situações interacionais eu preciso usar outro tipo de linguagem. E isso tem a ver com a variação linguística. Então, a variação linguística está associada aos usos variados da linguagem que eu faço. E esses usos variados, eles dependem de alguns fatores que são chamados de fatores extralinguísticos, ou seja, que não têm associação direta com a questão linguística. Pelo fato de nós sermos animais sociais e sociáveis, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não só vivemos em sociedade, como temos necessidade dessa convivência social. Então, pelo fato de nós sermos esses animais sociais e sociáveis, nós precisamos de um recurso para poder promover a relação social e a interação entre nós. Esse recurso é a linguagem. Você sabia que nós, humanos, somos os únicos animais que temos à nossa disposição a linguagem? O que os outros animais possuem é um sistema de comunicação altamente complexo e elaborado, mas que não é considerado linguagem. Pelo menos não para a ciência da linguagem, que é chamada de linguística. Pois bem, pelo fato, então, de nós sermos esses animais sociais e sociáveis e de termos que ter à nossa disposição um recurso para a promoção da interação, é que nós precisamos ter consciência de que eu preciso mudar, eu preciso variar os usos linguísticos dependendo do momento interacional do qual eu vou fazer parte. Então, você deve fazer parte de vários grupos sociais. Por exemplo, a sua família é um grupo social, se você frequenta algum ambiente religioso, isso é um outro grupo social. Na escola, no ambiente escolar, você convive com outras pessoas constituindo um outro grupo social. Você deve ter os momentos em que você fica reunido com seus amigos e isso se constitui um outro grupo social, dentre outros tantos grupos sociais dos quais provavelmente você faz parte. Saiba você que em cada um desses grupos existe um tipo de uso, existe um tipo de variação, existe um tipo de comportamento linguístico característico que faz com que você seja não só melhor aceito dentro do grupo, como também faz com que você seja melhor entendido pelos integrantes do grupo. Nesse aspecto, você deve saber que existem dois tipos de uso, dois tipos de variedade linguística, que são chamados de variedade padrão, ou uso padrão, e variedade popular, ou uso popular. O que significa isso? Essa variedade chamada de padrão, na verdade, é padrão porque alguém estabeleceu que fosse assim, tá? Poderia ser diferente disso, mas houve uma espécie de convenção e ficou determinado que este uso, um uso específico, é considerado de uso padrão. É aquele que atende aos pressupostos, aos comandos da chamada gramática tradicional. Ou seja, esse uso, essa variedade chamada padrão, é aquela que não admite variações que fujam do que a gramática tradicional prescreve. Então, por exemplo, você precisa atender os pressupostos da concordância nominal, da concordância verbal, da regência, por exemplo. Então, você precisaria dizer os meninos chegaram cedo, ao invés de os meninos chegou cedo. Então, essa variedade padrão é a que é então referendada pela gramática tradicional, que atende os pressupostos da gramática tradicional e que é bem aceita em determinados grupos, em determinados contextos. Quanto mais formal for o grupo, quanto mais formal for o ambiente, quanto mais formal for o contexto, mais necessidade existe de uso dessa variedade chamada padrão,
que é aquela que atende aos princípios da gramática tradicional. A variedade não padrão é o oposto. Então, é aquela que não tem necessidade de atender aos princípios da gramática tradicional. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, dentro do princípio da variedade padrão, seria os meninos chegaram cedo. E dentro do princípio dessa variedade não padrão, seria os meninos chegou cedo. Este comportamento, chamado de variedade não padrão, ele é bem aceito, ele é bem visto, ele é até necessário dentro de alguns contextos, de alguns grupos, de algumas experiências sociais das quais você for fazer parte. Então, quanto menos formal e quanto mais proximidade houver entre você e os integrantes do grupo, menos necessidade existe de você usar a variedade chamada padrão. Então, você pode ficar mais à vontade. Lembra que há pouco eu falei para você a respeito de alguns grupos sociais dos quais você faz parte? Então, a sua família, o ambiente religioso, se você frequentar algum, a escola, os seus amigos, por exemplo. Os lugares, os locais sociais onde existe mais proximidade entre você e os integrantes, nesses locais existe menos necessidade de você se preocupar com o uso da variedade chamada padrão. E o contrário. Nos grupos onde existe mais distanciamento, menor proximidade entre você e os integrantes, mais necessidade existe de uso da variedade chamada padrão. Isso tem a ver também com o lugar em si. Então, por exemplo, no ambiente escolar, ele é um grupo dentro do qual existem outros, que eu vou chamar de subgrupos. Então, dentro do ambiente escolar em si é um ambiente formal. Teoricamente, é um ambiente onde existe menos proximidade. Logo, a necessidade de uso da variedade padrão. Porém, existem subgrupos, como eu acabei de dizer, dentro deste grupo. Então, na hora do intervalo, por exemplo, você costuma sair da sala e ir para o pátio, para algum lugar mais onde existe uma mistura social maior, e em geral você deve ter a tendência de se reunir com os colegas com quem você tem mais proximidade, os seus amigos. Mesmo que vocês estejam dentro do ambiente escolar, que é por natureza um ambiente formal, pelo fato de vocês estarem reunidos, as pessoas que têm mais proximidade, que têm mais intimidade, naquele momento, durante o intervalo, não há necessidade de preocupação com o uso da variedade chamada padrão. Então você pode falar tranquilamente, os meninos chegou cedo, as pessoas não sabem de nada, dentre outros tantos exemplos que se enquadrariam na categoria de variedade não padrão. Quando você volta para a sala de aula, e aí vamos supor que você vai fazer uma pergunta para o seu professor ou que você vai apresentar um trabalho ou algo parecido com isso, mesmo que naquele ambiente estejam integrados os seus colegas com quem você tem mais proximidade, mas perceba que o contexto é outro. Durante o intervalo, você estava num contexto em que não havia necessidade de uso de padronização, porque era uma situação completamente informal. Você voltou para a sala de aula e vai apresentar um trabalho. Mesmo estando no mesmo ambiente, mas por conta do outro contexto, você volta a ter necessidade de uso da variedade chamada padrão. Então, há momentos em que você tem que ter esta preocupação e há momentos em que você não precisa ter esta preocupação. Agora, o que é o X da questão? Eu costumo dizer que tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Isso que eu vou dizer é super legal. Então, o que é super legal? É que todas as formas, todas as variedades e todos os usos linguísticos não são errados. Ou todas as formas, todas as variedades e todos os usos linguísticos são completamente corretos. A questão é a adequação. Então, não é errado falar as pessoas chegou ontem ou as pessoas veio ontem e não existe erro, mas existe uso inadequado. E aí o que eu quero que você, então, registre aí para si? Quanto mais formal, quanto mais formatado for o ambiente social e quanto maior o distanciamento entre você e os integrantes desse ambiente, maior a necessidade de uso da variedade chamada padrão. E o contrário, quanto menos formal e formatado for o ambiente e quanto maior a proximidade entre você e os integrantes desse ambiente, menos necessidade você tem de preocupação com o uso da variedade padrão. Agora, falar as pessoas chegou ontem
Está errado? Não, não está errado, porque não existe erro em uso de linguagem. O que existe é uso inadequado. Então, quando a gente vai à praia, a gente vai com roupa de banho. Quando a gente vai ao baile de gala, a gente vai com roupa de gala. O que isso quer dizer? Que você precisa se adequar à situação social. Esse exemplo da roupa, ele vai ao encontro da questão de vestuário. Mas estenda isso para todos os comportamentos, inclusive o comportamento linguístico. Então, para resumir, existe a variedade padrão, que é aquela que atende os princípios da gramática tradicional, e a não padrão, que é aquela que não atende a esses princípios. Não existe erro, o que existe é uso inadequado. Quanto maior o distanciamento social e quanto mais formal for o ambiente onde você se encontrar, mais necessidade você tem de uso da variedade padrão, que é que atende os princípios da gramática tradicional. E vice-versa. Quanto menos formal, quanto mais proximidade você tiver com os integrantes, menos necessidade há de você usar a variedade padrão que atende os princípios da gramática tradicional. Ficou claro para você? Eu espero que sim. E pense um pouco a respeito disso, reflita sobre os usos linguísticos, observe como que você se comporta, observe os meios sociais dos quais você faz parte e evite o julgamento em relação aos usos. Reflita apenas. Esse uso é adequado para este contexto? Esse uso não é adequado para este contexto, mas evite o julgamento, porque o fato de você julgar o uso linguístico da pessoa pode fazer com que ela tenha uma impressão de que você é chato, de que você é pedante, de que você é arrogante. E isso vai fazer com que você perca a conexão com as pessoas, e quanto melhores conexões sociais nós tivermos, mais fácil vai ser a nossa vida, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e quem sabe a gente se encontra no próximo. Até mais!